O capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos apresenta uma série de episódios que destacam a autoridade e o poder de Jesus, assim como sua missão de trazer cura e perdão. A passagem do paralítico traz à tona a fé daqueles que o trouxeram, e Jesus, reconhecendo essa fé, não só o cura fisicamente, mas também perdoa seus pecados, o que causa perplexidade nos escribas presentes. Jesus então demonstra sua autoridade sobre o perdão dos pecados e a cura física, mostrando que ele é o Filho do Homem com poder divino. O encontro com Levi, o publicano, evidencia a abrangência do chamado de Jesus, que não se limita aos considerados justos, mas alcança também os pecadores. As discussões sobre o jejum e o sábado destacam a importância de entender o propósito dessas práticas em relação ao reino de Deus, ressaltando a prioridade do amor e da compaixão sobre a rigidez legalista. Ouçam agora, Marcos capítulo 2. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 2. E, entrando novamente em Cafarnaum, depois de alguns dias, ouviu-se dizer que ele estava em casa. E reuniram-se muitos, de tal modo que não mais cabiam nem mesmo diante da porta, e falava-lhes a palavra. E vieram na direção dele, trazendo um paralítico, carregado por 4. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, retiraram a cobertura do telhado onde estavam, e escavaram baixando o leito do qual jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas, e arrazoavam-se em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema: quem pode perdoar pecados, senão Deus? E logo percebeu Jesus em seu espírito que eles dialogavam entre eles mesmos, disse-lhes: Por que dialogais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta e toma o teu leito, e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico: Te digo, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E logo levantou-se e tomou o leito, saiu contrariando a todos, de tal modo que, deixou todos atônitos, e glorificavam a Deus dizendo: Porque nunca vimos isto. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão vieram na sua direção, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, de Alfeu, sentado sobre a coletoria pública, e disse-lhe: Segue-me. E levantou-se, seguindo a ele. E aconteceu que, ele ao reclinar na casa deste, reuniram-se a Jesus muitos publicanos e pecadores, e também os seus discípulos, porque eram muitos, e o seguiram. E os escribas e os fariseus, vendo comer com os pecadores e publicanos, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. E estavam os discípulos de João e os fariseus jejuando. E vieram e falaram-lhe: Por causa de que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Poderá jejuar os filhos das núpcias, dos quais estando ainda o noivo com eles? Enquanto o tempo em que tem consigo mesmos o noivo, não poderão jejuar. Mas virão dias, que quando se apartará deles o noivo, e então entre aqueles dias jejuarão. E ninguém costura um pano enviolado sobre o manto antigo, senão, romperá dele o remendo novo do antigo, e pior se tornará a ruptura. E ninguém coloca o vinho feito recentemente em odres antigos, senão romperá os odres do vinho feito recentemente, e o vinho derramará, e destruirá os odres, mas se coloca o vinho feito recentemente em odres novos. E aconteceu que, em um sábado, Jesus passava pelas semeaduras, e seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram-lhe: Vejas que fazeis no sábado o que não é permitido? E lhes falou: Nunca lestes:
O que fez Davi quando necessitado, teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus sob o sacerdócio de Abiatar, e comeu dos pães da proposição, os quais não era permitido comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E falou-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem também do sábado é Senhor. Obrigado por ter assistido em áudio, a tradução do livro de Marcos extraída direto do grego antigo.